responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. Glória a Deus. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando com você hoje à tarde. E amados, eu sei, Deus ministra muito ao meu coração de uma forma bem, às vezes não é muito confortável, porque às vezes eu chego num lugar achando que eu vou fazer uma coisa e de repente Ele muda meus planos. E aí eu tenho que correr atrás daqueles versículos imediatamente para poder ministrar aquilo que Deus quer que Ele ministre, que eu ministre. E hoje, quando eu cheguei aqui, veio uma palavra muito forte no meu coração, ou no meu espírito. E a palavra foi insatisfação. E eu sempre gosto de procurar o significado no dicionário. Eu sempre gosto de ter o entendimento completo daquilo que vem ao meu coração. Eu sei o que a palavra significa, mas quando a gente vai e a gente vê outras palavras, a gente tem um entendimento mais claro, mais aberto. E essa palavra insatisfação, ela significa descontentamento, falta de prazer, tristeza, dissabor. E quando nós estamos insatisfeitas, parece que nada está bom, né? Parece que falta sempre alguma coisa. Parece que por mais que você faça, por mais que você tenha, nada é suficiente para tapar aquele buraco, né? E eu sei, eu acredito que todas nós já passamos por insatisfações. E eu acredito que muitas pessoas aqui hoje à tarde estão vivendo esse mal de insatisfação. Deixa eu retificar. A insatisfação, ela pode ser uma coisa muito ruim. Mas nós podemos transformar ela numa coisa boa se ela for direcionada para as coisas do Senhor. Amém? A insatisfação, ela pode se tornar uma coisa boa quando nós não estamos satisfeitos no que diz respeito àquilo que vem para realmente alimentar a nossa vida. Mas existem coisas que eu digo que são como parasitas, que eles apenas têm o poder de sugar e nunca devolver. Sabe, nós podemos ver que existem tanto coisas, tanto bichinhos como plantas, que elas são definidas como parasitas. Elas não se alimentam por si próprias. Eles sempre se alimentam em função de outras pessoas ou de outras coisas. Nós vemos, eu vou dar um exemplo até meio nojento, mas o carrapato é um parasita. O carrapato é um bichinho que ele não sobrevive se ele não sugar o sangue de outro. Se você tirar o carrapato dessa fonte sanguínea, ele morre. Porque o que alimenta ele é sangue. Nós temos árvores também, nós temos determinados tipos de planta, que elas também são definidas como parasitas. A trepadeira é uma delas. Elas se enraizam, elas se enlaçam em árvores. E a força dela está exatamente naquela árvore ou naquele objeto em que elas cercam elas. Sabe? Eu falei algo vamos dizer assim, um exemplo do reino animal e um exemplo do reino vegetal. Mas existem coisas que estão no reino espiritual, que eles também são parasitas. Existem coisas que estão no reino emocional, que também são parasitas. E existem coisas que estão no reino físico, que também são parasitas. E essas coisas que estão no reino físico, emocional e espiritual, eles têm também, tanto quanto o poder, como um carrapato ou como uma trepadeira, de sugar a vida que há em nós. A alegria, a paz, a satisfação, o contentamento de viver a vida. Nós sempre estamos insatisfeitos porque nós permitimos que parasitas se alojem nas nossas vidas. Nós temos permitido que coisas e pessoas suguem a nossa vida. Vivam em função de nós. E sabe, insatisfação ou falta de prazer vem
Porque esses parasitas lançam na nossa mente uma ideia de que sempre está faltando alguma coisa. Que sempre tem algo para não estar bem. Que se eu tivesse aquilo, ou se eu fizesse aquilo, ou se eu fosse como aquela pessoa, ou se eu tivesse aquela condição, a minha vida seria muito melhor. Quantas de nós não pensam isso? Eu digo, amado, que ninguém aqui escapa. Agora a questão não é se esse pensamento veio para as nossas vidas. É se ele existe nas nossas vidas. Porque eles vêm. Nós sempre podemos olhar para coisas, para pessoas e para situações e desejar aquilo que nós não temos. E vir aquela coisa de dizer assim, poxa, eu gostaria tanto. Mas, aquelas que são espertas, elas têm uma estrutura, se a vida delas está baseada no que a palavra de Deus diz, elas vão ter um posicionamento diferente e não vão permitir que insatisfação, no sentido ruim, no sentido de trazer desprazer, descontentamento, amargura, se aloje. Vocês estão entendendo? A questão não é se essas comparações se levantam. A questão não é se essas coisas chegam para a nossa vida. A questão é se elas ficam. Como somos conhecidos como um povo da fé, nós sempre estamos declarando que nós não devemos andar em tristeza, nós não devemos andar em determinadas coisas. Mas, amadas, é impossível que determinados sentimentos não venham para nós. A questão não é se você está sendo, ou não é se essas coisas chegam para você, é se elas permanecem em você. Tristeza vem, medo vem, insatisfação vem, angústia vem, desconforto vem. A questão não é se essas coisas vêm, é se essas coisas estão permanecendo na nossa vida. E se você hoje se encontra nessa condição, de uma pessoa insatisfeita, de que parece que nada é suficiente para preencher um buraco que está aí dentro. Eu quero dizer para você, querido, que hoje, essa tarde, é para você. Amém. A questão não é se passamos por esses momentos, a questão é se estamos vivendo esses momentos. Se estamos andando dentro de uma vida controlada de busca frenética por coisas que são parasitas que têm o poder apenas de sugar a nossa vida, a nossa força. O tempo que nós poderíamos estar pensando e satisfeitas ou desfrutando da vida, nós estamos fazendo o quê? Pensando, como eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Ainda eu posso fazer isso. Ai, eu tenho que ir para lá. Não, eu tenho que ter isso. Eu preciso ter isso. E eu quero dizer para você que você não precisa. No final dessa história, eu vou te mostrar e te provar que você não precisa. Que na realidade você só precisa de uma única coisa. Uma. Talvez você tenha chegado aqui com sua lista de 500 itens, 1000 itens. E eu sei que existem pessoas que estão fazendo a lista, e eu já fiz muitas vezes. A lista do que faltava. Eu vou te dizer e vou reduzir essa sua lista para uma coisa só. Amém? Vou te poupar trabalho. Porque se você tem 500 mil itens na sua lista, eu vou deixar ele com um. Amado, isso significa que você não vai precisar fazer mais muita coisa. Não é verdade? Isso significa que você vai ter o seu tempo remido. Isso significa que o desgaste que você está tendo, você não vai precisar ter. Amém? Ontem eu estava ministrando e veio algo no meu coração, e tem um versículo na Bíblia, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, você não precisa abrir lá, mas se você quiser anotar, quando Paulo, ele diz para aquelas pessoas, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é?
E ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Ele diz, amados, agora deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você diga assim, é fácil vocês abrirem a boca e dizer para a gente se alegrar e que a vida é boa com a vida que vocês têm. Epa, calma. Que vida você está se referindo? A vida que você vê ou a vida que nós temos realmente? Existe uma grande diferença entre aquilo que você vê e aquilo que passamos, aquilo que vivemos. Nem sempre o que você vê corresponde à situação que estamos vivendo. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você possa olhar e quantas vezes você lendo esses versículos, quando Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é uma exortação. Isso é um chacoalho. Isso é algo que ele está dizendo, ei, gente, acorda, se alegra. Mas se você prestar atenção, a condição pelo qual o apóstolo Paulo está escrevendo aquilo, é que ele está falando aquilo em meio a cadeias, em meio a prisões. Ele é um homem preso, ele é um homem limitado dentro da sua atuação física. Ele é uma pessoa que está sendo perseguida, jurada de morte. Ele é uma pessoa em que ele tem que manter a alma dele debaixo de controle. E mesmo assim ele é capaz de abrir a boca com ousadia e ainda exortar os outros a dizerem, alegre-se, alegre-se. E o interessante é que ele não diz assim, olha, se alegre quando tudo está bem. Se alegre quando você tem dinheiro no bolso, se alegre quando você tem um homem que te ama, se alegre quando seu corpo está bem, se alegre quando tudo parece ao seu redor fluir tranquilamente. Não, ele não diz isso, ele diz, alegrai-vos sempre. E como eu falei ontem, isso significa que se realmente nós cremos no que está escrito, então significa que às 15 horas e 55 minutos está dentro desse sempre. Eu vou ajudar vocês como eu ajudei o pessoal ontem. Você não entendeu. Porque se eu digo que 15 horas e 56 minutos está dentro do sempre do Senhor, se alegrar, olhe para a pessoa que está do seu lado e veja se ela entendeu olhando para o rosto dela. Captou a mensagem? Captou? Isso significa que agora é momento de se alegrar. Isso significa que quando chegar às 14 horas é tempo de se alegrar. Isso significa que quando chegar às 16 horas, 17 horas, 18 horas, 20 horas, o domingo, a segunda, a terça, 2013, 2014, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, é tempo de se alegrar. Não porque tudo está bem. Não porque você já tem tudo. Mas porque ele está dizendo que o segredo de você poder e conseguir se alegrar sempre é porque essa alegria hoje está direcionada para uma pessoa, o Senhor. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele não diz alegrai-vos porque tudo vai bem. Porque, amados, concordam que se formos contar as 24 horas do nosso dia, nós passamos mais horas lutando, perseverando e resistindo situações do que propriamente insatisfação completa? Não. Você chega em casa, por mais que sejam mínimas as coisas, mas vamos falar aqui agora com as donas de casa. Você acorda, você já se levanta pensando no café da manhã. Você termina de lavar a louça do café da manhã, você já tem que começar a preparar o almoço. Terminou de preparar, de ajeitar a cozinha do almoço. Isso se você tiver filhos, você tem que estar na correria de preparar os filhos para ir para a escola, de voltar. Então, amado, você passa mais tempo trabalhando do que propriamente deitado, desfrutando do dia. Não é assim? Isso quando as coisas não dão errado, quando a comida não queima, quando o menino cai, quando ele não chora, quando dá dor de barriga nele, quando o marido reclama, quando ele não chega na hora e aquilo atrasa tudo em você. Ou quando você não tem um marido e você gostaria que tenha uma pessoa para pelo menos dividir as responsabilidades do peso e da sobrecarga da sua vida.
Não é assim? Se for prestar atenção, nós vamos ter muito mais coisas que nós temos que botar força. Porque muitas vezes, só o fato de você acordar de manhã e ter que levantar da cama, às vezes você tem que colocar uma força enorme. Não é verdade? E eu não estou falando de frio, não estou falando porque a cama está gostosa. Eu estou falando de motivação. Não é verdade? Por que eu tenho que levantar hoje? O que é que tem de bom hoje? E isso vem para todo mundo. Não venha dizer não com essa sua carinha bonitinha, toda cheia de maquiagem aí, que isso não acontece com você. Porque tem dias que a gente não, na realidade a gente não quer nem levantar da cama, a gente quer ir para debaixo dela, se esconder debaixo dela, botar o travesseiro em cima da cabeça e sumir, para que ninguém nem chame o nosso nome. E se alguém chama o nosso nome, quer? O que você quer? Ou quando você chega no seu trabalho e diz, olha, você já avisa, ou quando você não avisa, o seu próprio rosto é uma placa estampada dizendo, hoje não. Não é assim? Então todas nós temos o dia, ou temos dias que temos que vencer, se não dizer os 365 dias por ano. Onde nós temos que colocar força para levantar, onde nós temos que colocar força para crer que tem algo melhor, que as coisas vão dar certo. E muitas vezes, sem vontade nenhuma de fazer, nós temos que fazer. Porque, às vezes, quando a gente depende de pai e mãe, tem algumas responsabilidades, mas existem outras que a gente não é forçado a fazer. Mas quando você começa a ter responsabilidades e amadurecer, porque esse é o destino de todo mundo, existem coisas que você não pode escolher não fazer. Porque a responsabilidade diz, você tem que fazer. É o seu papel agora. Não é assim? E dependendo da situação e da vida que você vive, algumas pessoas têm uma condição financeira mais abastada, elas não precisam crer em muitas coisas. Mas isso não as impede de ter insatisfações. O que eu quero mostrar para você com esse início é que ninguém aqui, independente da condição, está livre de sofrer de insatisfação, de descontentamento, de desprazer, de dissabor ou de uma vida amargurada. Quando eu digo vida amargurada, eu já entro num nível mais hard. É um negócio mais grosso. Por quê? Porque a insatisfação é uma busca frenética atrás de algo que você pensa que é o que vai trazer a resposta para a sua vida. Mas a amargura é quando você busca, às vezes consegue e vê que aquilo não resolveu. E aí você entra em quê? Em amargura. Porque um dissabor vem para você de tal maneira que você aí perde a motivação de tudo. Aí você não tem mais motivo de nada, você não quer mais nada, porque nada realmente, você viu, buscou isso, você pensou que se tivesse um diploma, você seria feliz. Então você teve o diploma e viu que não é nada disso. Você pensou que seu marido, que se você casasse, isso resolveria seu problema, e agora você casou e viu que agora é uma porção dobrada. Aí agora você pensa que se você tivesse um filho, tudo resolveria, e aí você tem um filho e vê que ainda existe insatisfação. E aí você pensa que se você fosse bem financeiramente, isso resolveria, e aí você consegue, e aí vai aquela busca em uma coisa e outra, e nada está bom, nada dá certo, e sempre você está buscando e pulando de um parasita para outro. E quando você passa por muitas coisas e checa muitos itens da sua lista, e vê que mesmo que você tenha adquirido, você não conseguiu tapar aquele buraco, aí é onde entra a amargura. E a amargura é a perda do sabor da vida. É quando você simplesmente diz, quer saber? Estou nem aí mais. Quer morrer, morra. Se quiser ir, vá. Se não funciona, não funciona. Você não tem mais anseios, você não tem mais expectativas, você não tem mais desejos, porque um dia você teve, eles não foram satisfeitos, então para que ter? Para que se enganar? Para que frustrar-se? Para que se iludir? Não é assim?
Só que, amados, desejos são lícitos. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor, Ele satisfará o desejo do nosso coração. A questão não é você ter vontades, a questão não é você progredir, não é você ter uma coisa boa, não é você ter um bom emprego, não é você ter um bom salário, não é você querer casar. A questão são as ordens que isso tomou na nossa vida. Porque quando você coloca essas coisas como resposta para a satisfação, você sempre vai ser frustrada. Amém? E eu gostaria de ler com vocês uma passagem de uma mulher que estava nessa condição. Quando o Kézia começou a ministrar aqui hoje, eu digo, rapaz, se ela falar minha pregação, eu vou matar ela. Mas, essa mulher, parece que toda vez que eu vou ministrar para mulheres, o Senhor sempre me faz eu tocar em algum ponto dessa mulher. Essa mulher é um sucesso. Porque essa mulher, ela representa uma mulher humana. Ela mostra exatamente o que muitas vezes nós estamos passando. Talvez você não esteja vivendo na intensidade do que ela viveu. Mas se nós olharmos no fundo, nós tocamos na vida dela. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo até aqui? Está tudo tranquilo? Beleza. Evangelho de João, no capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Se a pessoa que está do seu lado não está com Bíblia, dá carona para ela. Então, no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galileia retirando-se outra vez deixou a Judeia retirando-se outra vez para a Galileia. E olha só o que o versículo 4 diz. E era-lhe necessário, diga necessário, atravessar a província de Samaria. Sabe, se você for olhar pelo lado geográfico, existiam caminhos que podiam ser mais perto. E já que havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, Jesus poderia muito bem ter escolhido essa alternativa B. Mas esse versículo 4 diz que era necessário. Era necessário. Ele não diz que era indispensável no sentido geográfico do percurso. Mas a Bíblia diz que era necessário. Necessário passar por um lugar onde eles não tinham amizade com aquelas pessoas. Sabe, talvez você tenha feito a pergunta, por que eu estou aqui hoje? Porque é necessário. É necessário você estar aqui hoje. A sua vinda para cá hoje não é por acaso. Ela é necessária. Nós cantamos que tudo coopera para o nosso bem. Amados, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, ou dos convites que você recebeu, ou do convite que chegou até o seu ouvido, cooperou para você estar aqui hoje à tarde, porque é necessário. Amém? E aí diz o seguinte, no versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Amada, eu sou nordestina, eu nasci em Campina Grande, na Paraíba. E eu sei que às vezes quando uma pessoa tem rixa com a outra e a outra tenta fazer alguma coisa, ele faz, quem você pensa que você é? Né? Essa mulher falou nesse tom com Jesus, ela disse, vem cá, quem você pensa que você é? Seu judeu, vindo para mim que sou samaritana e ainda por cima pedir água do poço que é nosso. Ela não estava falando num tom amigável. E aí ele diz aqui, versículo 10, replicou-lhe Jesus,
Se conheceras o dom de Deus. Eu gosto dessa parte. Se conheceras o dom ou o presente de Deus. Aí ele diz: e quem é o que te pede? Dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Na realidade, se você conhecera o dom de Deus, era você que estava me pedindo água e não eu. Amém? Você pode dizer: o que eu estou fazendo aqui? O que esse lugar tem para me acrescentar? E eu te digo, se você conhecer o dom de Deus, e quem está aqui envolvendo a sua vida nesse momento, você já diria, eu é que quero ir, eu que quero estar, eu que quero ouvir, eu que preciso disso aí. Ele diz: você que me pediria, e não eu te pedindo água, era você que me pediria se você conhecesse. O problema é que muitas vezes nós não estamos conhecendo quem está querendo envolver a nossa vida. E queremos nos envolver com outras coisas. E aí ele diz, versículo 11, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. O que ele está falando aqui, queridos? Água é uma necessidade, não é verdade? Ele está falando que aquela mulher estava tão envolvida com uma necessidade, que ele tinha outra coisa que poderia satisfazer ela, e que ela não iria precisar correr atrás daquilo o tempo todo. Ela interpretou aquilo como algo físico. E muitas vezes, quando nós falamos sobre respostas, nós sempre estamos pensando que Deus vai nos dar algo físico para satisfazer os nossos questionamentos. Mas Deus sempre vai lidar em primeiro lugar com o Espírito. Aquela mulher estava falando de coisas naturais e Jesus estava falando de coisas espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez os seus itens da lista, a maioria deles são coisas físicas, humanas, naturais. Mas Jesus está dizendo para você hoje à tarde que o que você realmente precisa é aquilo que te satisfaz no Espírito. Sâmia, mas isso é uma palavra para pessoas que não têm Jesus amado. Aqui entra todo mundo. Está todo mundo dentro do balaio, está todo mundo no mesmo saco. Vai para você que já conhece e você que não conhece. As suas necessidades primárias não são físicas, não são emocionais, não são financeiras, não são profissionais. A sua primeira necessidade, ela é espiritual. Espiritual. Por quê? Porque o físico passa. Um dia, amado, seus dias, você achando que isso vai acontecer ou não, mas seus dias aqui na terra vão acabar. E espero que demore para isso acontecer. Um dia, esse rostinho lindo, você pode botar o botox que for e esticar o que for, mas vai chegar um momento que não vai ter mais pele para esticar, querida. A moral é essa. Vai ter dia que você não vai ter a mesma força que você tem. E ignorar esses fatos é você simplesmente atrasar um sofrimento que você poderia administrar ele agora. Para que quando chegar, você não fique decepcionado porque você não pode mudar aquela condição. Eu sei que você não gostou de ouvir isso, não. Por quê? Porque como mulheres nós queremos ser jovens eternamente. Quem é que não gosta de parecer bem? Mas vamos lá. Não apedreja, não solte suas pedras, não me apedreja ainda não. E ele diz assim, versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais. Você pode dizer nunca mais? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: nunca mais. O que é sede? Aquele buraco, aquela falta,
aquela ânsia de procurar em coisas, em pessoas e em situações algo que vai tapar o buraco que está dentro de você. Ei, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, além do que Deus quer ministrar para a sua vida, de você nunca mais ser movido por essa ânsia de um poço sem fundo. Sabe, no espaço tem um negócio chamado buraco negro. E esse negócio chamado buraco negro significa que ele é capaz de engolir estrelas. E por mais que ele engula coisas e constelações, ele nunca tem fundo, ele nunca cessa. Existem coisas dentro de nós que não vai ser suprido por você dar o que você tem vontade de ter. Porque essas coisas são um buraco negro dentro de nós. Por mais que você coloque, aquilo sempre vai ser algo que vai buscar mais e mais e mais e mais. Mas Jesus, ele está dizendo, além de você nunca mais ter sede, de você não ser movido por essa ânsia, além de você ser suprido, você também vai ser uma fonte que vai ajudar a suprir outras pessoas que estão na mesma condição. Porque Deus não chamou você para ser poço, Deus chamou você para ser fonte. Olhe para a pessoa olhe para essa mulher que está do seu lado e diga para ela: Deus não chamou você para ser poço. Diga: Deus chamou você para ser fonte. Diga isso de novo para a pessoa do outro lado: Deus não chamou você para ser poço. Diga: Deus chamou você para ser fonte. Poço é um buraco que sempre precisa de chuva para encher, mas fonte tem em si mesmo o suprimento, a abundância, e ele nem depende do que está por fora, ele sempre tem algo para dar. Sabe, amados, existem pessoas que elas estão tão carentes de tanta coisa, que se ela chegar perto de você, ela suga sua energia. Não é verdade? Mulher poço. Mulher poço. Você diz assim, às vezes quando você conhece uma pessoa assim, diz: fulana, vem aqui. Aff, meu Deus do céu, misericórdia. Não é? Ou, para quem não entende, diz assim: meu Deus, eu não sei o que é que fulana tem, mas toda vez que eu me encontro com fulana, ou que eu fico com ela, ou que eu converso com ela, ou que ela vem aqui, rapaz, eu sinto um peso, uma coisa estranha. Mulher poço. Mulher poço. Agora existem aquelas pessoas que quando entram, você diz: cara, eu gosto de estar com fulana. Não é assim? Rapaz, fulana tem um negócio que quando ela chega eu começo a rir, eu me sinto bem. Fulana tem uma paz, eu olho para a cara dela, eu me sinto bem. Eu gosto de conversar com ela, às vezes ela não fala nada, mas só o fato dela estar aqui é legal. Mulher fonte. Que mesmo de boca fechada, tem algo que sai dela. Não é parasita. Amados, mulher poço é mulher parasita. Mulher poço é mulher que sempre precisa de algo para ser feliz. Mulher poço é mulher que sempre está procurando em algo ou em alguém uma resposta para ser cheia. Mulher fonte não. Mulher fonte, ela encontrou um prazer nela mesma. Ela descobriu que dentro dela existe algo que, independente se está chovendo canivete, ela sabe ativar aquilo. Na hora que ela precisa e na hora que as insatisfações querem se alojar na vida dela, ela diz: epa, chuta que é laço, vai-te embora para lá. E mesmo que sejam coisas lícitas, ela diz: Senhor, eu gostaria disso. Eu tenho um desejo disso. Não que isso vá parar a minha vida se eu não tiver, mas eu coloco esse desejo diante de você. Pai, eu entrego essa causa nas tuas mãos. Eu entrego esse desejo diante de você, porque você diz que aqueles desejos que são lícitos, você cumpre. Aí você entrega ao Senhor. E aquele não tem o poder de te parar, sabe por quê? Porque se você conseguiu sobreviver e viver até aquele momento sem aquela coisa, amado, você consegue viver daquele ponto para frente também. Por que você acha que sem o chocolate você não sobrevive?
uma vez por mês. Eu provei para uma amiga minha que ela consegue sobreviver sem chocolate 3 meses. E ela devia me agradecer porque ela está com o corpinho todo... Por que nós pensamos que vamos morrer se não casar? Ou se não casar logo? Você está vivo aqui. Aí, quando nós casamos, pensamos que, ai meu Deus, se esse homem não mudar, eu vou morrer. Por quê? Porque você descobriu, na realidade, a sua situação foi inversa. Você começou beijando o príncipe e depois ele virou sapo. Ou você, pelo menos, a sua paixão não quis mostrar para você que ele não era tão perfeito assim. E agora você casou. E agora você vai ter que dar os teus pulos junto com o teu sapinho. Não é? Mas a mulher poço sempre tem que colocar a culpa em alguém. Eu estou assim por causa disso. Eu estou assim por causa daquilo. Eu estou assim porque meu marido é assim. Eu estou assim porque meus filhos são assim. Eu estou assim porque eu não tenho dinheiro. Eu estou assim porque eu não estudei. A desgraça, essa desgraça que está do meu lado, eu ultrapassei os limites, engravidei, tive que casar e não fui realizada profissionalmente por causa dessa desgraça. Que engraçado, ele fez tudo sozinho, né? A mulher poço sempre arranja uma desculpa ou a culpa para colocar em alguém. Nunca é ela. A mulher fonte não. A mulher fonte, ela tem uma habilidade que Deus deu para ela, que também já existe dentro da mulher poço, só que a mulher poço prefere não fazer, porque dá mais trabalho às vezes. É de driblar as situações. Ela vai olhar e diz assim, rapaz, eu não tenho um diploma, mas isso não me impede de me aperfeiçoar. Senhor pode te dar ideias, querida, para que você possa prosperar. Se você tem desejo e necessidade de ser bem profissionalmente, amado, o que não falta na cabeça de Deus é ideia para dar para você começar alguma coisa, mesmo que seja dentro de casa, para você ter o seu dinheirinho. A mulher fonte, ela sempre está jorrando. Ela sempre está dando alguma coisa que pode resolver alguma coisa. E não desculpas, ela dá respostas. Aí, esse diálogo aqui com Jesus, ela continua dizendo, e ele continua dizendo também. Versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 15, disse-lhe a mulher, Senhor, então me dê logo dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus, vai, chama quem? Opa, chama teu marido e vem cá. Eu acho que nessa hora ela fez, sujou. Versículo 17. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Amado, pense numa mulher desconfiada. Ela sabia que Jesus tinha pego ela. Sabe quando a palavra vem e te confronta e você faz... Ou você dá uma resposta pela metade, porque você sabe que se der a resposta completa, aquilo te compromete? Que tal você começar a dar a resposta completa para essas coisas que estão vindo para você agora? Que tal você mudar de mulher poço para mulher fonte? Ao invés de você pegar e jogar culpados para a sua condição, você começar a aceitar as respostas que Deus está dando para você mudar a sua vida e você se tornar uma mulher fonte? Jesus disse, olha, seu problema. Ele diz assim, ó, vai chamar teu marido. O que tinha a ver beber água com o marido, pelo amor de Deus? Me diga. Só que Jesus é o cara. Jesus de bobo não tinha era nada.
E ainda por cima, mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, aí é que você não é bobo mesmo. Porque você pensa que o seu problema é esse, mas o Espírito Santo já mostra o que é que está lá na frente. Ele já vai para o que da questão. Jesus sabia que o problema daquela mulher era uma palavra chamada insatisfação. Não era à toa que ela estava num poço, porque ela era uma mulher poço. E geralmente quem é mulher poço sempre vai estar perto de outros poços. Sabe por quê? Porque você não atrai o que você quer. Você atrai quem você é. Se você prestar atenção, para pensar quem é as pessoas que estão ao seu redor. Você chega no círculo de amizades que você tem e você começa, não, mas porque minha vida... Aí a outra chega, mas mulher, eu nem te conto, a minha também está pela graça de Jeová. Um monte de mulher poço. Por quê? Porque você não atrai o que você quer. Você atrai quem você é. Dentro de você tem um imã. E amados, imãs só atrai ferro. Você vai atrair aquilo que tem dentro de você. Essa mulher era uma mulher poço. Porque ela era uma mulher movida por insatisfações. Por isso Jesus foi no ponto logo. E disse assim, olha, beleza, chama teu marido. Aí ela, para dar uma de doida, disse, não tenho marido não. Aí Jesus diz, replicou-lhe Jesus, é verdade. Eu acho que até aí ela fez, graças, ele caiu, ele engoliu. Aí ele termina dizendo, bem disseste, não tenho marido. Versículo 18. Porque 5 maridos. 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E sabe por que aquela mulher, o homem que ela tinha agora, não era casado? Porque ela tentou em 5 casamentos ser feliz. É aquela coisa da insatisfação, vai buscando em um, vai buscando em outro, vai buscando em outro, mas chega um ponto que você vê que não supre, aí você desanima. Aí você diz, para que casar? Eu não vou casar não vou passar por todo aquele perrengue de ter que casar, de ter que oficializar, de ter que gastar dinheiro para casar, de ter que passar o papel e depois ter que pagar de novo para separar. Quer saber? Estou nem aí mais. Não estou nem aí se as pessoas vão até me chamar de outras coisas, mas não vou mais casar não. Vem morar comigo, ou vou morar com ele. Ou seja, a insatisfação virou amargura. E esse diálogo termina com Jesus ministrando ao coração daquela mulher. De tal maneira que ela sai e entra na cidade e diz verdadeiramente, eu encontrei um homem de Deus, um profeta que falou o que eu precisava ouvir. Mariana, vem para o teclado. Beleza, Sâmia, você falou de coisas, você falou de parasitas, você falou de situações. Eu gosto de uma passagem, você não precisa abrir lá, deixa eu abrir lá rapidamente. Que está lá em Lucas 22. Quando ele diz assim, no versículo 35. A seguir, Jesus lhe perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Jesus perguntando para os seus discípulos, ele disse, olha, aquilo que eu requero de você é aquilo que eu peço que você faça. Quando eu enviei vocês, quando eu disse para vocês fazerem isso ou aquilo, ele disse, porventura,
Vocês tiveram falta de alguma coisa? E eles disseram: nada. Mas olha só, Jesus diz: quando eu vos mandei sem bolsa. Ele não disse: quando eu mandei você cheio de dinheiro. Olha que coisa interessante. Jesus diz: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias. Ele não disse, queridos, uma coisa que eu não tinha percebido. Porque muitas vezes nós pensamos que se nós tivermos com dinheiro no bolso, com roupas novas, está tudo bem. E Jesus disse: quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou alguma coisa? Quando eu entendi isso, muitas insatisfações que estavam vindo como parasitas sorrateiras na minha vida caíram por terra. Ele não disse: quando você tiver tudo, quando você conquistar tudo, não vai faltar nada. Ele disse: não. Ele disse: quando você tiver sendo suprido pela água que eu te der. Você pode não ter tudo o que você gostaria de ter, mas não vai te faltar nada. Sabe, queridas, fazem 2 anos que eu passei por uma situação na minha família de morte. E foi um processo muito longo e doloroso. E isso trouxe complicações no meu corpo. Por causa da carga emocional com que nós tivemos que lidar com toda aquela situação. Isso alterou meu sistema. E desses 2 anos para cá, eu engordei praticamente 20 quilos. Não porque eu estava comendo muito e não porque eu não estava me exercitando. Mas por causa de alterações que eu sofri por causa dessa situação que eu vivi. E eu vou te dizer uma coisa. Quando nós vivemos, e claro que como mulher nós gostamos de parecermos bonitas, de nos cuidar. E eu não sou uma exceção à regra. Eu ia para a academia, eu me cuidava. Me cuido ainda. Mas quando coisas estão além da força do seu braço, você tem que aprender que se você não tiver aquilo não é o fim. Eu passei por situações nesse período onde chegou o ponto de eu não querer nem sair de casa. Porque quando você está acima do seu peso, nenhuma roupa às vezes que você coloca cai bem. E o diabo começou a me oprimir com aquilo. Porque começou a aparecer umas saliências. Por mais que você colocasse alguma coisa, você conhece o seu corpo e você sabe. Sabe, principalmente mulheres. Existem mulheres que elas são beneficiadas na genética, mas outras não. Existem mulheres que são beneficiadas nas finanças, mas outras não. Existem mulheres que não precisam puxar nada, mas outras não. Existem mulheres que não precisam estar dependendo da escova, da chapinha, da progressiva, mas outras não. Existem mulheres que o celular que você tem é daquele, eu chamo o celular de chiclete, que todas as funções dele é ligar e desligar, é atender as ligações. E daí se você não tem o iPhone? É maravilhoso, e o 5 branquinho melhor ainda, mas se você tem o de chiclete e você não tem condições de ter o 5, algumas têm, outras não. O resumo disso tudo é: o que você vai fazer com o que você pensa que falta?
você tem que aprender a viver a vida com contentamento. Sabendo que quando você tem contentamento dentro de você, no seu espírito, a fonte que jorra, aquela que não deixa você com sede. Porque essa mulher do poço, ela achou que o marido ia ser a resposta para tudo. Casou com o primeiro, não foi suprida. Tchau. Segundo, tchau. Terceiro, tchau. Quarto, tchau. Quinto, ela disse, o quinto é... Ela disse, quer saber? Tanto faz, ah? Talvez esse marido, esse homem que estava com ela, talvez nem fosse lá essas coisas, mas ela não estava mais nem aí, porque os critérios dela também tinham descido. E ela agora também estava aceitando qualquer coisa. Então são dois extremos. Então eu estou falando hoje à tarde para mulheres insatisfeitas e para mulheres amarguradas. As mulheres insatisfeitas que estão buscando em outras coisas a sua satisfação. Mas os parasitas que têm no corpo, no físico, nas finanças, nos sentimentos, só vão ser supridos e mortos quando você suprir o seu espírito com a verdadeira fonte que jorra para a vida eterna. Porque quando você verdadeiramente, você diz, Sâmia, mas eu já nasci de novo, mas não está tendo comunhão com essa água. Porque é possível alegrar-se sempre no Senhor. É possível você olhar para a sua vida e você dizer, eu posso não ter o corpinho que eu gostaria. Eu posso não ter o cabelo que eu gostaria. Eu posso não ter as coisas que eu gostaria. Mas eu tenho algo que me traz uma satisfação. Mas amados, amadas, comunhão é algo contínuo. Se você interrompe o fluxo colocando uma rolha na fonte, a fonte está dentro de você, mas não tem poder de te molhar, nem de te lavar, nem de te renovar, porque o fluxo está parado. Amadas irmãs, satisfação vem com comunhão contínua. Um dia eu parei e disse, por que Isaías, o profeta Isaías diz que Deus é o nosso marido? Mesmo para aquelas que são casadas. Porque, amado, Deus sabe que o marido pode ser o melhor do mundo, mas ele não tem poder de te satisfazer 100%. E que vai chegar um ponto que você vai ter, que quando você chega para o seu marido, ele não tem aquilo para te dar, você tem o segundo marido que ele é completo. E que você simplesmente pode dizer, Senhor, fulaninho não pode me dar isso, mas eu sei que você pode. Amada, se você não recebe o abraço que você gostaria do seu marido, eu vou te dizer, tem uma fonte dentro de você que quer te envolver, que quer te abraçar, que quer te dar aquilo que a sua alma precisa e aquilo que o seu espírito precisa. Quando você tem essa fonte. Por que a Bíblia diz que ele também é o nosso amigo? É porque muitas vezes as amizades que nós temos não correspondem àquilo que nós precisamos. Então, para cada necessidade que você tem, Deus está dizendo, eu sou. Um dos nomes dele é, eu sou. Eu sou a tua paz, eu sou a tua cura, eu sou o teu marido, eu sou o teu amigo, eu sou a tua fonte, eu sou o teu supridor. Eu sou a tua vitória. Eu sou a tua vida. Eu sou. E para aquelas mulheres que já passaram para um nível mais forte de insatisfação e entraram na amargura, que você diz assim, tô nem aí mais. A Bíblia diz que mesmo a árvore cortada, mesmo que a terra esteja seca, mesmo que você não esteja mais produzindo frutos nenhum,
A Bíblia diz: ao cheiro das águas, ao cheiro dessa água viva, existe esperança para a sua vida. Porque o Senhor, Ele é maior do que um casamento que não deu certo, do que as tentativas e os erros. E eu sei que existem mulheres hoje à tarde aqui, que estão debaixo de uma condenação tão violenta, porque já erraram tanto e não se sentem mais dignas de nada. Muito menos de dizer: Senhor, me dê uma segunda chance, ou uma terceira, ou uma quarta, ou uma quinta, ou uma 10ª. Sabe o que é bom em Deus? É que Ele sabe que nós temos limites. E que a Bíblia diz, e a palavra de Deus diz, que a mão dEle não está encolhida, para que não possa socorrer. E muito menos surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. É que mesmo que seja a 10ª ou a 50ª vez, mas que você quer acertar, Ele está dizendo: vem. Ele disse: Senhor, mais uma vez. Ele disse: se você pegar comigo, eu pego contigo. Deixa Deus ser o seu eu sou. Deixa Ele ser a tua fonte, que jorra para coisas eternas, não para coisas que permanecem, que tem um tempo de duração e um prazo de validade. Porque nada nem ninguém nesse mundo pode tapar o buraco que existe dentro de nós. Só Deus. Porque você veio dele. Minha irmã, ela diz: quando você está com fome e você come, a fome não passa, é porque sua fome não é de comida. Quando você está com sede e você bebe, a sede não passa, é porque essa sede não é de bebida. Quando você está com desejos dentro de você e você se deita com homens, e você fica com um vazio maior ainda do que antes, é porque, amada, esse desejo não era por sexo. É pela fonte. Então hoje à tarde você tem a oportunidade de mudar essa condição na sua vida. De parar, de decidir deixar de ser uma mulher poço, insatisfeita, incompleta, que coloca a culpa e a responsabilidade nas coisas, e de ser uma mulher poço, fonte, realizada, que existem faltas e tem necessidades, mas que você agora confia em alguém que no tempo dele, na hora dele, da maneira dele, vai suprir cada uma das tuas necessidades. Amém. Eu tenho uma nota no meu espírito. E eu sei que dentro do que eu acabei de ministrar aqui, eu poderia fazer muitos tipos de apelo. Mas eu tenho uma nota a respeito de pessoas que foram machucadas em relacionamentos. Mulheres que estão como essa mulher samaritana. Carentes, mesmo que estejam dentro de um casamento. Mesmo que estejam casadas, ou que passaram por um divórcio, ou por um relacionamento que isso trouxe traumas na sua vida. Eu sei que existem mulheres aqui que estão sofrendo. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar é que você que está aqui hoje à tarde, que você ainda não provou dessa fonte de vida chamada Jesus, desse dom de Deus, e você gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, assim como aquela mulher fez, porque é o passo para mudar as coisas na sua vida.
Se você está aqui hoje à tarde, eu queria que todas vocês fechassem os olhos. Eu queria que você agora sondasse seu coração. Lembre, você não está aqui porque você quis agradar a pessoa que te convidou. Você está aqui porque é necessário que você esteja. E se você está aqui e você ainda não teve esse encontro com essa fonte de água viva, que jorra para a vida eterna, e você gostaria de receber, de ter essa vida em você mesmo, eu gostaria que você levantasse sua mão. Se você está aqui hoje à tarde e quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui nessa condição. Se é você, levante sua mão. Você sabe que é você. Se seu coração está batendo disparado, quase saindo pela boca, Deus está falando com você. Quem vai ser a primeira corajosa a levantar a sua mão? Está todo mundo de olho fechado. Ninguém está nem olhando para você. Só Deus e eu. Espírito Santo, eu te dou graças pelo teu poder, rompendo agora toda prisão, toda vergonha, toda timidez, todo grilhão que está aprisionando pessoas aqui hoje à tarde. Eu declaro o espírito de liberdade fluindo no nosso meio, a unção que despedaça todo jugo. Todo jugo. Todo jugo, todo peso, todo cansaço, toda frustração, todo medo.